Eu sempre achei que meus sonhos eram só reflexos da minha ansiedade. Desde que descobri que estava grávida de gêmeas, minha cabeça nunca mais teve sossego. Era como se a alegria e o medo morassem no mesmo lugar dentro de mim. Eu vivia dividida entre imaginar o rostinho delas e o pavor constante de algo dar errado. A gravidez era de risco, e os médicos sempre me alertavam sobre cada detalhe. Repouso absoluto, alimentação controlada, nada de esforço. Mesmo assim, toda noite eu me pegava acariciando a barriga, sentindo os 2 pequenos corações batendo dentro de mim, tentando convencer a mim mesma de que tudo ficaria bem. Naquela semana, o ar dentro de casa estava pesado. Eu acordava com o coração acelerado e uma sensação estranha de que alguma coisa estava para acontecer. Lembro que era começo de maio e o frio começava a chegar devagar. As paredes do quarto pareciam guardar o silêncio de um jeito esquisito, como se o tempo tivesse parado. Na noite anterior à consulta, eu sonhei com algo que me marcou de um jeito que até hoje não consigo explicar direito. No sonho, eu estava andando pelas ruas da minha cidade, mas não havia ninguém. As luzes dos postes piscavam, como se a energia estivesse falhando. As portas das casas estavam abertas, mas tudo vazio, silencioso. Eu sentia o vento frio batendo no rosto e o som dos meus passos ecoando, secos. Fui andando até o antigo ponto onde meus tios tinham uma lanchonete. Quando cheguei perto, vi que o lugar não estava mais ali. No lugar havia uma tenda branca, simples, como aquelas de velório improvisado. No meio, um pequeno caixão. Era minúsculo, com as bordas pintadas de rosa e uma cruz dourada em cima. Estava embrulhado num papel de presente prateado, amarrado com um laço azul. Eu parei ali, sem conseguir me mover. Uma senhora que eu nunca tinha visto apareceu do meu lado e falou baixo, quase como um sussurro. É um presente para Nossa Senhora. Acordei chorando. As lágrimas vinham sem que eu soubesse o motivo exato. Era cedo, ainda estava escuro. Fiquei um tempo deitada tentando entender aquele sonho, mas o medo veio rápido, como se fosse um aviso. Quando levantei para ir ao banheiro, senti um cheiro forte. Era um cheiro que não dá para confundir. Algo parecido com ferro, enxofre e alguma coisa podre. Tentei ignorar. Pensei que fosse coisa da minha cabeça. Mas quando voltei para o quarto, o cheiro parecia me seguir. Senti um enjoo e precisei sentar. A ansiedade me fez acordar minha mãe. Eu disse que não estava me sentindo bem e que queria adiantar a consulta. Ela me acalmou, dizendo que, como era particular, o horário já estava marcado e que seria no outro dia. Tentei respirar fundo, convencer a mim mesma de que tudo estava bem. Passei o dia tentando me distrair. Organizei o quartinho das meninas, os sapatinhos, as roupinhas pequenas, os lençóis. Lembro de ficar um tempo segurando as 2 roupinhas iguais, uma com um lacinho branco, outra com lilás. Fiquei imaginando como seria vê-las dormindo juntas. Eu falava com elas o tempo todo, sentindo cada pequeno movimento. Só que naquele dia, um dos lados da minha barriga parecia quieto demais. Naquela noite, o sono não veio. Eu ficava olhando para o teto, sentindo meu corpo pesado e o coração apertado. Em certo momento, me levantei e fiquei na janela olhando para a rua. A cidade parecia morta, igual no sonho. Nenhum barulho, nenhum carro passando. Só o vento. No outro dia, fomos para a consulta. No caminho, o silêncio dentro do carro era quase sufocante. Eu olhava pela janela e via tudo embaçado, como se o mundo lá fora estivesse distante demais de mim. Quando cheguei, o doutor me atendeu com a calma de sempre. Deitei na maca e ele começou a passar o gel gelado na minha barriga. A tela mostrava as 2 bolinhas que eu já conhecia bem. Ele mexia o aparelho devagar e eu esperava ouvir o som do coração delas. Um batimento surgiu, firme, mas o outro, nada. Eu perguntei se estava tudo bem. Ele respondeu que às vezes uma estava dormindo, que era normal. Mas havia algo diferente no jeito dele falar. Os olhos dele não olhavam para mim. Senti o ar sumir. Pedi para ir ao banheiro só para respirar um pouco. Quando entrei, a luz fria me cegou por um instante. Tirei o celular do bolso e, sem pensar, tirei uma foto da barriga. Era um hábito meu para registrar a evolução, mas quando olhei para baixo, vi o sangue. No começo, achei que fosse pouco, mas quando toquei, percebi que escorria pelas pernas. O pânico veio instantâneo. Comecei a gritar. As vozes do lado de fora ficaram distantes. Tudo rodava.
Lembro de ver alguém abrir a porta e me segurar antes de eu cair. Um homem que estava acompanhando a esposa correu comigo até o carro. O caminho até o hospital foi um borrão. O som das buzinas, o choro da minha mãe, o gosto de metal na boca. Eu tentava manter os olhos abertos, sentia dor, mas também uma estranha sensação de vazio. Quando cheguei, as luzes brancas do pronto-socorro pareciam me cortar. Gente passando, vozes, o cheiro forte de álcool. Me colocaram em uma maca e começaram os exames. O médico olhou o monitor por um tempo que pareceu infinito e então disse algo que eu nunca vou esquecer. Uma delas não resistiu. O som dessas palavras ficou preso dentro da minha cabeça, repetindo. Eu gritava sem sair som. Tudo parecia distante, como se eu estivesse dentro d'água. Lembro do barulho dos equipamentos, do som da minha pressão subindo e, de repente, o corpo inteiro começou a tremer. A partir dali, as coisas ficaram confusas. Me contaram depois que tive eclâmpsia, que a pressão disparou, que eu quase entrei em convulsão. Eu lembro só de flashes. As enfermeiras me segurando, uma máscara de oxigênio, as luzes piscando, o som das máquinas. Entre a noite e a madrugada, vieram as contrações. A dor misturava-se com o desespero. Eu não sabia mais se chorava pelo medo de morrer ou pela certeza de que uma das minhas filhas já não estava mais comigo. Às 5 da manhã, ouvi o choro, fraco, mas vivo. Minha outra filha tinha nascido. A última lembrança que tenho antes de desmaiar é de uma enfermeira levando o pequeno corpo embrulhado num pano branco. Eu vi só por um segundo, mas aquele instante ficou gravado para sempre. Quando acordei, estava na UTI. O teto branco, o barulho constante das máquinas, o gosto metálico na boca. Senti o corpo leve, fraco, como se faltasse um pedaço. Soube depois que as meninas tinham nascido compartilhando a mesma placenta, como se o cordão que as ligava ao mundo se dividisse em forma de Ícaro. Um caso raro. Uma dependia da outra para viver. E no fim, uma delas precisou partir para que a outra tivesse chance. Quando despertei por completo, já fazia algumas horas que tudo tinha acontecido. O quarto era pequeno, com uma janela estreita no alto e aquele cheiro típico de hospital. Mistura de álcool, remédio e algo agridoce que sempre me dava enjoo. Meu corpo doía, minha cabeça latejava e por alguns segundos eu achei que ainda estivesse sonhando. Olhei para o lado e vi minha mãe sentada, os olhos vermelhos, as mãos trêmulas. Ela tentou sorrir, mas o sorriso não veio. Eu não precisei perguntar nada. O silêncio dela já dizia tudo. Minha bebê, a que sobreviveu, estava na incubadora. Tão pequena, tão frágil, que eu mal podia acreditar que era possível um corpo daquele tamanho lutar pela vida. Ela cabia inteira nas mãos da enfermeira. Tinha 30 centímetros. Lembro de quando a vi pela primeira vez. Eu ainda estava deitada, com os fios da soro enroscando no braço, e uma das enfermeiras aproximou a incubadora do meu leito por alguns instantes. Ela é forte, foi o que me disseram, mas eu só conseguia chorar. Não de emoção, era desespero, pura culpa. Por mais que tentassem me consolar, dentro de mim crescia uma sensação de que eu tinha falhado. Eu devia ter percebido antes. Devia ter insistido, gritado, feito qualquer coisa quando senti o silêncio dentro da barriga. Durante os dias que fiquei na UTI, tudo me parecia fora do lugar. As noites eram as piores. Eu fechava os olhos e via aquele caixãozinho do sonho, com as bordas cor-de-rosa e a cruz dourada. Era como se ele tivesse sido feito para ela, mesmo antes de eu saber. Uma madrugada, acordei com o som de uma maca sendo empurrada no corredor. O barulho das rodinhas cortando o piso frio ecoava dentro do quarto. Aquilo me fez lembrar do momento em que a levaram, embrulhada no pano. Senti o peito apertar e comecei a chorar sem controle. Uma enfermeira entrou rápido, achando que eu estava com dor. Ela me deu um calmante e ficou um tempo segurando minha mão. Disse que o tempo ia ajudar, mas eu sabia que o tempo não traz ninguém de volta. Quando finalmente me transferiram para o quarto comum, eu já conseguia levantar, ainda fraca. Fui até a janela e vi o dia nascendo. Lá fora, tudo parecia normal. O estacionamento, os carros indo e vindo, as pessoas tomando café. E ainda assim eu sentia como se o mundo tivesse mudado completamente. No terceiro dia, permitiram que eu fosse até a ala neonatal. Minha bebê estava deitada, com tubos finos e o corpo coberto por sensores.
Eu encostei a mão no vidro e fiquei observando o movimento suave da respiração dela. O coração batia rápido, mas firme. Eu sussurrei o nome que tinha escolhido ainda na gravidez. O único nome que restou em voz alta. Ela abriu os olhos por um instante. E naquele olhar pequeno, cansado, eu vi uma força que eu não tinha. Os dias seguintes foram lentos. Eu voltava para casa à tarde e passava as noites acordada, olhando para o teto. O corpo se recuperava, mas a mente, não. Cada canto da casa parecia ter um pedaço daquilo que não aconteceu. A parede onde eu tinha pendurado o quadro com as 2 pulseirinhas de maternidade ficou vazia. Eu não consegui colocar nada no lugar. Minha mãe tentava me convencer a comer, a sair, a falar com alguém, mas eu não conseguia. O cheiro da casa me sufocava. Era o mesmo cheiro daquela manhã. Ferro, um toque amargo, como se a lembrança tivesse se grudado nas paredes. Quando minha filha finalmente teve alta, quase 2 meses depois, ela ainda era minúscula, mas os médicos diziam que estava bem. Eu a trouxe para casa no colo, embrulhada num cobertor branco. O silêncio da rua naquele dia me fez lembrar o sonho, mas agora havia algo diferente. O medo tinha virado uma saudade que eu não sabia explicar. Os anos passaram. Hoje minha filha está com pouco mais de 2 anos. É uma criança curiosa, atenta, mas silenciosa. Ela não fala, pelo menos não com palavras, mas entende tudo. Escuta bem, reage, olha nos olhos com uma calma que às vezes me desconcerta. Tem momentos em que ela parece perceber coisas que eu não vejo. Não de um jeito sobrenatural, nada disso. É mais como uma sensibilidade que me assusta por ser real demais. Ela fica olhando para o vazio de um canto da casa e sorri. Ou chora de repente, sem motivo aparente, e estende a mão como se quisesse tocar algo. Uma vez, mostrei a ela uma foto antiga, uma das que tirei durante a gravidez. Eu estava com as 2 pulseirinhas já prontas para a maternidade. Ela olhou fixamente para a imagem e o dedo pequeno apontou para o espaço entre as 2 pulseiras. Ficou em silêncio, como se reconhecesse alguma coisa ali. Eu não disse nada. Só fechei o álbum e respirei fundo. Desde então, tenho medo de mostrar fotos antigas. Não porque ache que exista algo místico, mas porque há coisas que doem demais quando voltam. Nos dias de finados, eu costumo acender uma vela no quintal. Não em cemitério, nem com rezas longas. Só fico ali, em silêncio. É uma forma de lembrar, de agradecer. O vento sempre sopra mais frio nessas datas e o som da chama tremendo me acalma. Foi num desses dias que percebi algo que me marcou. Estava de noite e minha filha dormia no sofá. Fui acender a vela e o isqueiro não pegava de jeito nenhum. Tentei várias vezes até que finalmente acendeu. Quando a chama se estabilizou, vi algo refletido na vidraça da janela. Por um segundo, achei que fosse minha própria sombra, mas era menor. Tão pequena quanto um recém-nascido. Pisquei e sumiu. Talvez fosse apenas o reflexo tremido da vela, mas por um instante, senti como se alguém ali estivesse em paz. Não contei para ninguém, nem para minha mãe. Talvez tenha sido o reflexo de alguma luz da rua, talvez minha mente cansada. Mas naquele momento, senti uma calma estranha, como se tudo fizesse sentido de um jeito torto. Desde então, deixo sempre uma vela acesa naquela data. Não por medo, nem por culpa, mas porque é a única forma que encontrei de manter tudo em paz, dentro e fora de mim. Minha filha cresce, e cada sorriso dela é um lembrete de que parte de mim continua viva ali. E ainda assim, há dias em que acordo com aquela sensação antiga. O mesmo silêncio do sonho, o vento frio, as ruas vazias. Aprendi a conviver com isso. Não como algo assustador, mas como um eco do que vivi. O medo agora é mais leve, mas nunca vai embora completamente. Ele mora nas lembranças, nos corredores do hospital, no som distante das macas, no cheiro que nunca esqueci. E toda vez que o mês de maio volta, eu sinto o corpo reagir. As mesmas dores, o mesmo enjoo, como se meu corpo lembrasse antes da cabeça. Já faz anos, mas ainda parece ontem. A vida seguiu, mesmo com o buraco que ficou. Mas há noites em que, ao olhar para minha filha dormindo, vejo o contorno suave do rosto que eu nunca conheci por inteiro. Aquele rosto que vi por segundos, embrulhado num pano branco, e que agora vive em cada traço da irmã que ficou. É estranho pensar que, às vezes, a presença mais forte que a gente carrega é justamente a ausência.
E eu continuo aqui, entre o amor e o luto, tentando aprender a respirar sem sentir culpa. Porque no fundo, ainda espero que, em algum lugar de sonho ou lembrança, as duas estejam juntas, do jeito que deveriam ter vindo ao mundo. Gostou do relato? Comente de que cidade está assistindo e se inscreva no canal. Agora vamos continuar com essas histórias arrepiantes. Eu devia ter uns 6 anos naquela época. Era dia de finados, e minha mãe me levou ao cemitério para visitar uns parentes que já tinham partido. Eu não entendia direito o que significava aquilo. Só sabia que era um dia triste e que todo mundo andava calado, meio sério. O sol estava fraco, escondido por umas nuvens grossas, e o vento fazia as flores de plástico baterem umas nas outras, fazendo um som estranho, como se o lugar tivesse vida. Minha mãe me dava a mão o tempo todo, mas eu era curiosa e ficava olhando as lápides, os nomes, as fotos antigas. Tinha cheiro de vela, de terra úmida e de flores murchas. Eu ainda me lembro bem daquele cheiro. Em certo momento, minha mãe se abaixou para arrumar um vaso e eu dei uns passinhos para o lado. Nada demais, só uns metros. Eu ainda conseguia ver ela, mas quis explorar. Tinha algo de bonito naquele silêncio todo, mesmo que me desse um pouco de medo. Foi então que vi uma mulher parada perto de um túmulo. Era alta, magra, pele muito clara. Usava um vestido simples, meio bege, e o cabelo preso num coque baixo. Tinha algo nela que me chamou a atenção. Talvez fosse a forma como olhava a lápide. Parecia triste, mas calma. Eu, na minha inocência, cheguei perto e falei: "Oi, moça, tudo bem?" Ela virou o rosto devagar. E foi quando notei os olhos. Um azul, o outro marrom. Era bonito e estranho ao mesmo tempo. Ela sorriu, mas era um sorriso meio triste, cansado. "Oi, menininha, estou bem. E você?" disse ela. Eu não respondi. Só olhei para a foto colada no túmulo. Era de um homem, mas a imagem estava um pouco desbotada. Parecia nova, mas já gasta pelo tempo. Perguntei, sem pensar muito: "Esse é o seu marido? Como ele morreu?" Ela olhou de novo para a foto e respondeu com a voz baixa, quase como se falasse para ela mesma: "É sim, ele morreu de câncer. Ninguém se importou com ele enquanto estava vivo. É uma das coisas de que me arrependo." Fiquei sem saber o que dizer. Eu era pequena, não entendia direito o que ela queria dizer com aquilo, mas percebi que ela estava triste. Olhei para o chão e vi umas florzinhas pequenas, brancas. Peguei algumas, achando que talvez deixá-las no túmulo fosse algo bom. Quando voltei, a mulher não estava mais lá. Olhei para os lados, achei que ela tivesse ido embora, mas não vi ninguém parecido. Mesmo assim, deixei as flores em cima da lápide e voltei para onde minha mãe estava. Ela parecia preocupada. Perguntou onde eu tinha ido, e eu disse que só tinha falado com uma moça que estava triste. Minha mãe não respondeu, só pegou minha mão e disse para a gente ir embora. Enquanto caminhávamos em direção à saída, eu senti uma mão tocar meu ombro. Era uma mão leve, fria. Virei achando que fosse a mulher, mas era uma senhorinha. Tinha o cabelo bem branquinho, curto, e usava um casaquinho de lã. "Tô sim?" perguntei. Ela sorriu e disse: "Obrigada, minha querida." E foi embora andando devagar entre os túmulos. Eu não entendi, mas não fiquei assustada. Só fiquei parada olhando ela sumir entre as lápides. Depois corri até minha mãe e seguimos o caminho. No ônibus, minha mãe ficou olhando para mim pelo reflexo da janela. Perguntou: "Você gostou daquele túmulo onde deixou as flores?" "Sim", respondi. A moça estava triste, então eu fui conversar com ela. Minha mãe parou de olhar para a janela. Virou o rosto para mim com uma expressão séria. "Que moça?" perguntou. A moça alta com o olho azul e o outro marrom. Eu deixei as flores no túmulo do marido dela. Ela ficou quieta por alguns segundos e depois falou bem devagar, como se tivesse medo da própria voz. "Você estava sozinha. Eu te vi de longe. Você ficou olhando aquele túmulo um tempo e depois colocou as flores lá. Não tinha ninguém com você. Senti um frio na barriga." "Tá, mas e a senhorinha que me agradeceu?" te perguntei. Minha mãe só franziu a testa. "Que senhorinha?" Não insisti. Fiquei olhando pela janela até o ônibus se afastar do portão do cemitério. Eu ainda podia ver o portão de ferro, as flores, as cruzes. Durante muito tempo pensei que minha mãe não tivesse visto a mulher e a idosa porque elas tinham ido embora rápido demais. Mas uma coisa me incomodava.
Ninguém mais parecia tê-las notado. Nem uma olhada, nem um cumprimento. Quando cresci, passei a visitar aquele cemitério sozinha às vezes, principalmente nos finados. Sempre passo pelo mesmo túmulo. A lápide ainda está lá, com a mesma foto desbotada de um homem sorrindo de terno. O nome dele eu nunca consegui esquecer, mesmo sem entender o porquê. De vez em quando levo uma flor branca e deixo lá, no mesmo lugar onde deixei quando era criança. E por mais que eu tente me convencer de que tudo foi coisa da minha imaginação infantil, sempre que deixo a flor e começo a me afastar, sinto o mesmo arrepio de antes, o mesmo vento frio passando pelas costas e uma leve pressão no ombro. Não olho para trás, nunca olho. Só continuo andando até o portão repetindo baixinho uma prece que nem lembro quem me ensinou. Talvez não tenha sido nada, talvez tenha sido só coincidência. Mas toda vez que passo por lá, o vaso do túmulo está limpo e as flores que eu deixei estão sempre trocadas por outras, mais novas, frescas, como se alguém cuidasse dele ainda. Eu lembro como se fosse ontem. Era começo de novembro, dia de finados. Eu sempre acompanhei minha família ao cemitério nessa data. Nunca fui muito religiosa, mas tinha um certo respeito por aquilo. O silêncio, o cheiro de flores murchas, aquele som abafado de passos na terra, tudo sempre me deixava meio reflexiva. Nesse ano, eu fui com minha irmã. A gente chegou por volta das 9 da manhã. O sol já forte, o vento seco. Enquanto ela deixava as flores no jazigo dos nossos parentes, eu fiquei olhando ao redor distraída. Foi então que reparei de novo naquele túmulo. Era o mesmo que eu via todos os anos, sempre me chamava a atenção. O retrato na lápide mostrava uma moça jovem, bonita. Devia ter uns 20 e poucos anos. Tinha um olhar sereno, mas alguma coisa naquela foto me incomodava. Talvez o contraste entre a beleza dela e o fato de estar ali, congelada no tempo. O túmulo era simples, mas sempre limpo, com flores novas. Parecia que alguém ainda a visitava com frequência. A curiosidade sempre me pegava de jeito. Eu ficava pensando o que tinha acontecido com ela. Não havia data de nascimento nem de morte, só o primeiro nome e o retrato. Nesse dia, enquanto eu passava por ali, comentei com minha irmã. Eu morro de curiosidade para saber do que essa moça morreu. Ela deu uma risada curta e respondeu: "Isso é coisa que a gente nunca vai saber, deixa quieto." Na hora eu ri também, mas aquele comentário dela ficou ecoando na minha cabeça. A gente terminou de visitar os túmulos e foi embora, como sempre. Uma semana depois, comecei num novo emprego. Eu tinha conseguido uma vaga administrativa numa clínica odontológica. Era um lugar pequeno, bem organizado, numa rua movimentada. No meu primeiro dia, o dono da clínica me mostrou a sala de arquivos, onde ficavam as fichas dos pacientes antigos. Tinha um armário cheio de pastas, organizadas por ordem alfabética. Minha função era revisar os prontuários dos pacientes que já não faziam tratamento ali e arquivar os mais antigos numa sala separada. Parecia simples. Lembro que era uma terça-feira, por volta das 10 da manhã. Eu sentei na mesa, comecei a pegar as fichas empilhadas e checar se estavam completas. A primeira pasta que peguei tinha uma etiqueta com um nome familiar. Quando abri, vi a foto colada no canto do prontuário e senti o corpo inteiro gelar. Era ela, a mesma moça do túmulo, a mesma expressão calma, o mesmo olhar. Eu congelei por alguns segundos, olhando para aquela imagem. O coração começou a bater forte e eu senti as mãos suarem. Tentei pensar que era só coincidência, talvez uma pessoa parecida. Mas quanto mais eu olhava, mais certeza eu tinha. Era impossível confundir aquele rosto. Fechei a pasta e fiquei parada, tentando entender o que aquilo queria dizer. O nome era o mesmo que estava na lápide, embora eu não lembrasse o sobrenome. E ali, em cima, tinha a data do último atendimento, cerca de 2 anos antes. Na hora, eu fui até o dono da clínica, meio sem jeito. Disse que tinha achado um prontuário de uma paciente que me pareceu familiar. Ele me olhou curioso e perguntou o nome. Quando eu falei, ele ficou em silêncio por uns segundos e depois soltou um suspiro. "Ah, essa paciente." Ele fez uma pausa curta, como quem procura as palavras certas. Foi uma história triste. Ele contou que ela era uma moça muito simpática, vinha sempre sozinha às consultas.
Fazia um tratamento demorado de canal e estética. Um dia, não apareceu mais. Depois de uns meses, a polícia foi até a clínica. Queriam confirmar o histórico dela, porque ela tinha desaparecido. Ela foi encontrada dias depois, dentro do próprio apartamento. Segundo o que ele disse, a causa da morte foi asfixia. Tudo indicava que o ex-namorado tinha entrado à força. O caso até saiu nos jornais da época, mas eu não lembrava. Enquanto ele falava, eu sentia um frio subindo pelas costas. Ele ainda completou: ela era muito querida. Todo mundo ficou chocado, fiquei muda. Quando voltei para a mesa, abri de novo o prontuário, como se precisasse me convencer de que aquilo era real. E era. Lá estava o endereço, os contatos, tudo. Inclusive a data do último atendimento, poucos dias antes dela morrer. Eu passei o resto do dia com a cabeça girando. Cada vez que lembrava da foto dela no cemitério, parecia que o olhar dela me seguia. Não de um jeito sobrenatural, mas como se o destino tivesse me empurrado para aquela coincidência absurda. À noite, quando cheguei em casa, contei para minha irmã. Ela ficou me olhando séria, sem dizer nada por um tempo, e depois falou: "Pois é, você queria saber do que ela morreu. Agora sabe." Eu tentei rir, mas não consegui. Nos dias seguintes, continuei trabalhando normalmente, mas toda vez que eu passava pela sala de arquivos, sentia um incômodo. Não era medo exatamente, era mais um desconforto, como se aquela coincidência tivesse me escolhido. Um dia, quando o expediente terminou, fiquei sozinha por alguns minutos, terminando uns relatórios. A clínica já estava silenciosa, só se ouvia o som distante dos carros passando na rua. Olhei para o canto da sala, para o armário onde estavam os arquivos antigos. Por impulso, abri a gaveta onde estava o prontuário dela. Peguei a pasta e fiquei olhando para a foto mais uma vez. O rosto sereno, o sorriso discreto. Mas agora, sabendo o que tinha acontecido, aquele olhar parecia diferente, como se houvesse um pedido ali, algo que eu não soubesse entender. Fechei a pasta e guardei de novo, tentando encerrar o assunto dentro de mim. Mas até hoje, sempre que lembro disso, sinto o mesmo arrepio. Pode ser coincidência, eu sei. Pode ser que eu só tenha juntado peças soltas e dado significado para algo que não tem. Mas é estranho demais pensar que, entre tantas fichas, a primeira que eu abri naquele novo emprego foi justamente a dela. A moça cujo túmulo eu encarava há anos, me perguntando do que ela tinha morrido. E o mais curioso é que, desde aquele dia, toda vez que passo pelo cemitério, o túmulo dela parece diferente. As flores estão sempre frescas, mesmo quando todos os outros estão cobertos de folhas secas. Talvez alguém ainda cuide. Ou talvez seja só coincidência de novo. Mas toda vez que lembro daquilo, sinto a mesma coisa. Aquela mistura de frio na espinha e arrependimento. Porque no fundo todo mundo me diz a mesma frase. E eu mesma repito, quase como um aviso: você não queria saber do que ela morreu. Ela deu um jeito de te contar. Era feriado de finados, e eu tinha 26 anos. Fazia calor, mas o céu estava daquele jeito estranho. Meio nublado, meio amarelado, como se o sol estivesse cansado. Saí de casa com minha mãe depois do almoço para visitar o túmulo do meu avô. Ela sempre falava dele, como se ainda estivesse vivo de algum jeito nas pequenas lembranças do dia a dia. Nunca falava muito sobre a morte dele. Só dizia que foi rápido e mudava de assunto. O cemitério ficava a uns 20 minutos dali, numa parte antiga da cidade, cercado por muros altos e árvores velhas que quase se tocavam por cima dos corredores. Quando chegamos, já tinha bastante gente. Famílias levando flores, velas acesas, aquele cheiro forte de crisântemo misturado com terra úmida. Minha mãe vestia uma blusa preta, calça jeans e um lenço amarrado no cabelo. Lembro que ela comentou antes de sairmos que a blusa era nova e que gostava dela justamente por não mostrar sujeira. A gente ficou lá boa parte da tarde. Enquanto ela limpava o túmulo, eu ficava observando em volta. Crianças brincando entre os corredores, um homem parado sozinho há muito tempo diante de uma sepultura, o som baixo das pessoas conversando e um sino que tocava de vez em quando no alto da capela. Parecia tudo normal, mas tinha algo no ar que me deixava inquieta, uma sensação de que a gente estava sendo observada.
mesmo com tanta gente ali. Por volta das 4h30, o movimento começou a diminuir. O sol estava baixando e as sombras das árvores alongavam pelos caminhos. Minha mãe começou a guardar as coisas. A garrafinha d'água, o pano, o isqueiro. Eu fui juntar as flores velhas que ela tinha tirado do vaso para jogar fora e percebi que ela estava parada, olhando para a blusa dela com o rosto meio tenso. "O que foi?" perguntei. Ela não respondeu de imediato. Só levantou o braço devagar, olhando para a manga e depois para a frente da blusa. Tinha manchas escuras e irregulares, como se alguém tivesse encostado nela com as mãos sujas de terra. Não era uma ou duas, eram várias, espalhadas, algumas bem nítidas, com formato de dedos. Na hora pensei que ela tivesse se apoiado em alguma lápide ou encostado em algo sem perceber, mas ela balançou a cabeça antes mesmo de eu dizer qualquer coisa. "Eu não me escorei em nada, Lia. Eu fiquei de pé o tempo todo", falou num tom baixo, quase sussurrando. Olhei em volta. O chão estava seco, a terra firme, e a gente não tinha mexido em nada além do túmulo. As manchas pareciam recentes, ainda úmidas, e contrastavam com o tecido escuro. Era impossível não reparar. Tentei rir para aliviar o clima, mas minha mãe não reagiu. Ficou olhando fixamente para a blusa. Depois passou a mão sobre uma das marcas, e os dedos dela ficaram sujos de um pó marrom. A expressão dela mudou. Não era susto. Era como se estivesse reconhecendo algo. "Deve ter sido alguém que passou e esbarrou", falei. "Com tanta gente aqui?" Ela respirou fundo, sem olhar para mim, e respondeu baixo. "Ninguém encostou em mim." Aquela frase ficou ecoando na minha cabeça enquanto a gente saía do cemitério. O portão já estava quase fechando, e o zelador acenou para a gente. O vento soprava frio, levantando folhas secas pelo caminho. Minha mãe segurava a bolsa com força, a blusa ainda marcada. Eu insisti para ela deixar que eu lavasse assim que chegássemos em casa, mas ela pediu para não mexer. Disse que queria olhar com calma antes. No carro, o clima ficou pesado. Ela ficou em silêncio, olhando pela janela, como se estivesse pensando em alguma coisa muito distante. Eu tentei puxar assunto, mas ela só respondeu com frases curtas. Quando chegamos, já estava escurecendo. Ela pendurou a blusa no varal da área de serviço e ficou observando as manchas sob a luz amarela. Eu me aproximei e notei que algumas marcas pareciam mais fundas, como se tivessem sido pressionadas de propósito. Eram grandes, como mãos de homem. "Você acha que é o quê?" perguntei, tentando entender o motivo daquilo estar incomodando tanto ela. Ela demorou para responder. "Acho que foi um abraço", disse sem tirar os olhos da blusa. "E eu sei de quem." Eu gelei. Não porque acreditasse em algo fora do normal, mas pelo jeito que ela falou. Um tom sereno, mas com uma tristeza profunda. Naquela noite mal consegui dormir. Fiquei pensando naquilo. A imagem das marcas não saía da minha cabeça. E por mais que tentasse achar uma explicação lógica, alguém encostou, a terra respingou, sei lá. Nada fazia muito sentido. No dia seguinte, acordei cedo e fui até o varal. A blusa ainda estava lá, mas as marcas tinham clareado, como se tivessem secado. Fiquei olhando por alguns minutos, tentando entender por que aquilo me deixava tão desconfortável. Mais tarde, minha mãe saiu para resolver umas coisas e eu aproveitei para lavar a blusa, achando que estava ajudando. Esfreguei com sabão, deixei de molho e as manchas sumiram. Quando ela voltou, percebeu na hora. "Você lavou?" perguntou com a voz baixa, mas firme. Eu achei que... Comecei a dizer, mas ela me interrompeu. Não devia ter feito isso. Ela não gritou nem nada, só virou as costas e entrou no quarto. Ficou lá o resto da tarde, em silêncio. Eu me senti mal, mas ainda achava que estava exagerando. Até que mais tarde notei algo estranho. Na beira da pia, onde eu tinha deixado o balde com a água do enxágue, havia resquícios de terra, escura, grossa, como de cova recente. Fiquei olhando, tentando lembrar se o pano ou o sabão tinham causado aquilo, mas não fazia sentido. O cheiro era forte, úmido, como de terra mexida há pouco tempo. Fui contar para ela, mas ela só respondeu. Eu te disse que era o abraço dele. Fiquei em silêncio. Não sabia mais o que pensar. Não era medo, era algo pior. Uma sensação de estar diante de algo que não dava para explicar, mas também não parecia impossível. Nos dias seguintes, minha mãe começou a ir ao cemitério com mais frequência.
Dizia que era para deixar tudo em ordem. Eu ia junto às vezes, mas percebia que ela ficava parada, sempre no mesmo ponto, com um olhar perdido. Algumas semanas depois, ela resolveu doar algumas roupas. Quando fui ajudar, percebi que a blusa preta não estava entre elas. Perguntei e ela disse que guardou de lembrança. Nunca mais vi aquela blusa. E embora eu ainda ache que deve haver uma explicação racional para tudo, alguém encostou, talvez uma criança com as mãos sujas, qualquer coisa, tem uma parte de mim que evita pensar demais nisso. Porque às vezes, quando passo perto da área de serviço, ainda sinto aquele cheiro leve de terra úmida, mesmo depois de tanto tempo. E por algum motivo que eu prefiro não entender, toda vez que cheira assim, minha mãe sorri. Eu sempre fui o tipo de pessoa que guarda hábitos da infância. Alguns são bobos, como não dormir com a porta do guarda-roupa aberta, mas outros, por algum motivo, ficaram comigo de um jeito que nem eu sei explicar. Todo dia de finados, desde que eu era pequeno, eu vou ao cemitério visitar o túmulo da minha irmã. Ela morreu quando eu tinha 7 anos, e desde então, essa data virou meio que um ritual para mim e para minha mãe. O cemitério fica um pouco afastado da cidade, numa estradinha de terra cercada por eucaliptos. Sempre foi um lugar silencioso, com aquele cheiro úmido de flor murcha e terra fria. A gente chegava cedo, levava um ramalhete e ficava ali uns minutos em silêncio. Eu lembro que minha mãe se ajoelhava, encostava a mão na lápide e ficava parada. Às vezes chorava, às vezes não. Eu, por outro lado, me distraía andando entre os túmulos. Criança não entende direito o peso daquilo. Foi nesses passeios que comecei com essa mania. Eu olhava em volta e se via algum vaso caído, principalmente os de cimento que rolavam com o vento, eu ia lá e levantava. Colocava de volta no lugar, endireitava as flores, às vezes até tirava umas folhas secas. Minha mãe dizia que era bonito da minha parte, que as almas deviam gostar de ver os túmulos arrumados. Nunca pensei muito nisso. Eu só fazia. Com o tempo, ela parou de ir. Dizia que doía demais, que preferia lembrar em casa. Mas eu continuei indo, todo dia 2 de novembro, sozinho. O cemitério foi ficando mais vazio a cada ano. Aquele silêncio parece que foi crescendo junto comigo. Há uns 4 anos, eu cheguei lá perto das 9 da manhã. O sol estava forte, mas o ar ainda era frio. Tinha poucas pessoas, a maioria velhos com flores artificiais nas mãos. Fui direto até o túmulo da minha irmã. As flores do ano anterior já tinham virado pó. Troquei por novas, limpei um pouco a lápide e fiquei uns minutos ali. Depois comecei a andar como sempre fazia. Passei por umas fileiras, ajeitei um ou outro vaso caído e percebi algo diferente. Um dos túmulos, mais profundo, tinha as flores espalhadas, como se alguém tivesse chutado o vaso. Fui até lá. Era um túmulo antigo, de pedra escurecida, sem foto, só o nome quase apagado. Levantei o vaso, limpei o chão e coloquei as flores de volta. No exato momento em que eu terminei de ajeitar, uma brisa passou. Nada forte, só o suficiente para levantar um pouco da poeira e fazer ranger as árvores perto do muro. O som foi estranho, não pelo barulho em si, mas pelo jeito como ele se formou. Parecia uma mistura de vento e sussurro, um som baixo, rouco. Soou exatamente como uma palavra. Obrigado. Na hora eu congelei. Fiquei imóvel, olhando para o nada, tentando entender se tinha sido o vento ou se alguém tinha falado aquilo. Olhei em volta. Ninguém. Só um senhor distante, limpando outro túmulo, e uma mulher com um balde saindo pelo portão. Meu primeiro pensamento foi que eu estava ficando maluco. Talvez o som das folhas, ou da minha respiração, tivesse me confundido. Fiquei repetindo para mim mesmo que era isso. Mas por algum motivo, aquela sensação me acompanhou o resto do dia. Nos anos seguintes, eu continuei indo. Sempre que chegava, olhava para aquele túmulo. Ele estava lá, igual, com o nome quase apagado. E toda vez que eu via algum vaso caído, eu levantava. Nunca mais ouvi nada parecido, mas a lembrança daquele som voltava toda vez que o vento passava entre as árvores. Até que no último finados, algo diferente aconteceu. Cheguei lá por volta das 10 da manhã. O portão estava aberto, mas não havia quase ninguém. Parecia mais vazio do que nunca. Fui direto ao túmulo da minha irmã,
e fiquei uns minutos em silêncio. Quando levantei para ir embora, vi o zelador, um homem magro de boné varrendo folhas perto do muro. Resolvi perguntar: moço, aquele túmulo lá no fundo, um bem velho com o nome apagado, sabe de quem é? Ele parou de varrer, olhou para mim e franziu a testa. Qual deles? Ali tem uns 3 sem nome já. Descrevi o local, o vaso de cimento rachado. Ele pensou um pouco e respondeu: ah, aquele... acho que era de um rapaz que morreu faz tempo, uns 20 e poucos anos. A família dele não vem mais. Se quiser deixar flor, pode deixar, ninguém cuida. Agradeci e segui. Quando cheguei perto, percebi que o vaso estava no chão de novo, igual da primeira vez. Só que dessa vez, ele estava quebrado ao meio. Peguei as 2 partes, tentei encaixar, mas não dava para levantar direito. E aí notei algo que me arrepiou. No meio da terra seca, entre os cacos, tinha uma marca, tipo de mão. Não era funda, como se alguém tivesse pressionado, mas o formato era nítido, meio esbranquiçado, como pó de cimento. Fiquei ali parado, olhando para aquilo. De repente, senti o mesmo vento frio, só que agora mais forte. As árvores começaram a balançar, e de novo aquele som, o mesmo timbre rouco, só que mais arrastado, como se viesse de vários lugares ao mesmo tempo. Não dava para entender direito, mas juro que parecia repetindo: obrigado, obrigado. Não esperei para confirmar. Dei alguns passos para trás e saí dali rápido. Quando olhei para trás, o vento já tinha parado. Tudo estava quieto. O zelador ainda varria, tranquilo, como se nada tivesse acontecido. Cheguei em casa com o coração disparado, tentando achar uma explicação. Talvez fosse o vento batendo nos vasos, ou o som ecoando entre os túmulos. Eu queria acreditar nisso, mas aquela marca de mão, aquilo eu não conseguia explicar. No ano seguinte, quando fui de novo, o túmulo não estava mais lá. No lugar, só um espaço de terra batida e uns pedaços de cimento espalhados. Perguntei para o zelador, e ele disse que tinham retirado alguns túmulos antigos para reorganizar o terreno. Desde então, toda vez que eu volto, procuro um vaso caído. Levanto, arrumo, ajeito as flores. Mas confesso que agora faço isso devagar, olhando para os lados, prestando atenção em cada som, porque por mais que eu repita para mim mesmo que era só o vento, há algo naquele dia que não me deixa esquecer. Aquela voz não parecia um susto, nem um lamento. Parecia sincera, como se alguém de verdade tivesse me agradecido. E é justamente isso que mais me assusta até hoje.